Quem ama ouvir os seus pastores pregar, diga amém. Amém. Eu amo demais eles, mas a gente também tem que fazer alguma coisinha para Deus, né? Mas eu amo demais. De domingo nos jovens aí, ó, sempre vai ter um domingo que a gente vai ter eles pregando, porque a gente é filho, né? E como a Adriana ministrou aqui, filho é sempre leal aos pais, amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, que a Tua palavra venha ministrar nos nossos corações. Senhor, nós colocamos diante de Ti, Senhor, a nossa mente, que nós venhamos estar atentos à Tua palavra em nome de Jesus. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Como vocês podem ver aqui, o nosso tema de agora é lealdade e deslealdade. Esse conteúdo é um conteúdo muito extenso, mas eu vou falar ele bem, pontos principais para vocês, porque ele é um conteúdo de TLC. Alguém fez TLC aqui? Para eu saber quem fez? Legal. Legal que tem pouca gente que não fez. Então é bom que a gente já vai falar sobre esse assunto, que é um assunto muito importante. Tá? Bom, o que é a lealdade e a deslealdade na liderança? Uma igreja unida, eu acho que muitos aqui podem não saber muito bem o que é deslealdade, porque nós não vivemos isso, graças a Deus. Porém, nós precisamos sempre falar sobre, para que nós venhamos eliminar os indícios de deslealdade que pode surgir no nosso coração e nas pessoas que estão ao nosso redor. Amém? Então, deslealdade, estágio da deslealdade torna-se em um processo. Então, assim, a deslealdade ela não é algo que surge, de repente você é uma pessoa desleal. Não, são processos que vão caminhando, coisas que vão entrando no nosso coração, que nos tornam desleais a um determinado momento. Então, todos os estágios que eu vou falar aqui sobre deslealdade, você precisa se autoanalisar e ver se possivelmente você tem algo ou já passou por algo desse tipo, para ficar sempre atento. Isso não pode pairar sobre o meu coração, isso não pode parar sobre a minha vida e nem sobre dos meus discípulos, nem sobre as pessoas que estão à minha volta, porque isso não provém de Deus. Então a deslealdade ela começou e surgiu no céu, né? Satanás ele se enche o coração num processo, ele se inflama e chega um ponto chave onde ele entra em conflito com Deus. Então, mas isso surge a partir de um início em algo que está dentro do coração. Então, a gente vai falar sobre isso, amém? Então, identificar e eliminar qualquer dessas tendências dentro de você, detectar deslealdade em qualquer pessoa com que você trabalha na igreja, ministério ou empresa, tá? Isso também se aplica em ambiente de trabalho. Primeiro estágio, espírito independente. Então, vamos lá. Quando uma pessoa ela não consegue viver debaixo de uma autoridade, ela é independente no que ela faz. Tudo que ela faz é da forma que ela pensa e não do que o outro pensa. Esse espírito de independência é o primeiro estágio de uma deslealdade que pode surgir no seu coração, no nosso coração, e pode surgir no nosso meio. Então, quais são ali um exemplo básico? O pastor diz, nós todos jejuaremos nessa sexta-feira. A pessoa que é independente, ela fala, bom, eu já tinha decidido que eu ia jejuar na sexta, então eu vou manter o que eu pensei no meu coração. Ela não falou, ela não se manifestou, mas no próprio coração dela, ela age diferente. A palavra da célula é a palavra de domingo. Aí a pessoa que é independente, tem o espírito do independente, ele não quer ministrar aquela palavra. Ele quer uma palavra que o Espírito Santo revele para ele. Então, assim, são coisas que podem surgir no nosso coração, e dentro disso, o espírito de independente é o início. Né? A gente tem aí os exemplos bíblicos, eu não vou entrar nos exemplos bíblicos de Absalão, de Davi, mas nós conseguimos ter várias referências na Bíblia onde inicia ali um espírito de independente que faz com que a pessoa se sinta ali, eu tomo as próprias decisões e eu vou agir.
da maneira que eu quero, no coração e na mente. Amém? Segundo estágio, ofensa. Então, em Mateus 24:10, Jesus disse: nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Então, quando uma pessoa ela fica ofendida com algo, ela tende a entrar na deslealdade. Por quê? Às vezes ela já tem um espírito independente, e se acontecer de ela ter ali uma correção ou algo do tipo, ela se ofender com alguma coisa, e aí a ofensa, eu fiquei ofendido porque fulano não falou comigo da maneira que eu gostaria. Eu fiquei ofendido porque o meu líder, o meu discipulador não me deu a oportunidade que eu gostaria. A ofensa, se você se sente muito ofendido, você pode entrar nesse estágio de deslealdade. Então, cuidado com a ofensa. Não que você dá, né? Porque normalmente quem ofende o outro não só ofendi. Mas a ofensa que você recebeu, se você se sente muito ofendido com qualquer decisão da sua liderança, isso é um sinal de deslealdade no seu coração que pode te levar a outros problemas. Então, em relação a ofensas, feridas e ofensas conduzem pessoas à estrada da deslealdade. Terceiro estágio, para quem está anotando aí, que é muito importante, é a passividade. Então, geralmente, depois que a pessoa foi ofendida, ela passa a ser passiva. Então, eu sou imparcial com a liderança. Então, eu fui ofendido e agora eu estou sendo imparcial. Se alguém vem falar alguma coisa para mim, eu não me posiciono, eu não falo nada, e aí eu me torno uma pessoa passiva, né? Eu sou passivo àquilo que qualquer um pode falar. Então, se falar bem do pastor, ok. Se falar mal do pastor, do meu líder, do meu discipulador, ok também. Mais uma postura que pode nos tornar a sermos desleais. São os passos que nos levam ao caminho de rebeldia. Amém? Então, quando alguém está no estágio de passividade, do processo de deslealdade, não se envolve em muita coisa. Ela sente e olha despreocupada e não se envolve com nada. Exemplo disso são membros passivos, que devemos considerar como sendo passivos aqueles que não se envolvem em reuniões de oração ou em atividades de grupos pequenos, células, GEs, entre outros. Muitas pessoas, às vezes, chegam na igreja nesse estado. Então, às vezes, você não está nesse estado, mas vão chegar pessoas feridas. Foi ferida num outro ministério, foi ferida numa outra igreja, foi ferida por um discipulado em outro lugar que não age com a ética da palavra de Deus. O que pode acontecer? Então, às vezes, a pessoa ela chega aqui na igreja ferida. E se nós não tomarmos cuidado, o estágio da ofensa que ela está e de passividade pode fazer com que nós sejamos contaminados. Então, a pessoa chega, já aconteceu, e a pessoa chegar e falar, não quero me envolver com nada, só quero ficar aqui no banco. Temos que cuidar, amar, mas ter o entendimento que por a pessoa estar ofendida, ferida, machucada, ela pode se tornar uma pessoa desleal. Ela vai ter ali a legalidade, digamos assim, para ter essa brecha aberta. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa questão do estágio da passividade. Pessoas passivas podem ter sido feridas em um passado recente e dizem coisas como, não quero mais problemas nessa igreja. Deixe-me ficar em paz no meu canto. Então, esse tipo de fala mostra que a pessoa ela já não tem mais um interesse em estar ativo na igreja. E esse estágio de passividade faz com que, se alguém vem falar mal de qualquer coisa, tanto faz. Se alguém age de uma maneira errada, eu não estou no meio. E por não estar no meio, começa a abrir o olho crítico. Então, a pessoa já não está mais interagindo com a célula, ela já não interage mais com os ministérios da igreja, ela não está mais no meio, então ela tem visão para olhar, que é o quarto estágio, que é o estágio crítico. Então, quando nós entramos no estágio crítico, nós já estamos afastados, nós já estamos ofendidos, nós já estamos com o espírito de independência, e nós começamos a criticar. Então, o crítico, ele não se torna crítico de repente, ele fica sem se envolver com nada,
E aí ele vai começar a reparar nas falhas, porque nós somos humanos. A liderança, ela é humana. Deus, ele designou a autoridade humana. Então, a partir do momento que a liderança humana está executando, há falhas. Então, como Deus me perdoa, eu também perdoo, e assim subsequentemente. Então, vai acontecer falhas no caminho. E aí, por conta disso, as críticas ocorrem. Então, uma pessoa desleal não fica passiva para sempre. Ela avança para o próximo estágio e se torna crítica. Esse é o estágio de observar e ampliar as falhas. Na igreja, ela encontra falhas na pregação, na ordem do culto, analisa o prédio, observa todas as deficiências das imediações. Então, quando entra nessa questão, a pessoa já começa a questionar dízimo, oferta, começa a questionar a forma que a igreja está sendo pintada, cuidada. Por quê? Porque não está trabalhando, não está em atividade, está sendo uma pessoa que foi ofendida, se sentiu ofendida com algo e entra nesse estágio de deslealdade. Então, nós devemos tomar muito cuidado com isso, porque quando nós estamos no ponto crítico, nós não lembramos da bênção. Quando nós chegamos na igreja, somos abençoados, somos tratados, curados, ok. Mas quando passamos um tempo na igreja, passamos por dificuldades, se nós não cuidarmos dessas etapas aqui, nós vamos começar a criticar e cuspir no prato que nos abençoou, no prato de Deus, que é a igreja, né? Onde nós estamos fomos prósperos, fomos cuidados, tratados, passa a se tornar uma maldição. E aí, a partir da nossa fala, nós começamos a ser amaldiçoados por isso. Então, em Números 12, 1, Miriam se tornou crítica de Moisés. Ela acompanhou a sua liderança desde a saída do Egito, mas depois começou a enxergar as falhas e a natureza humana de Moisés e falou sobre os problemas conjugais dele. Entende? Então, como isso é perigoso até mesmo no discipulado, às vezes você vai ter um relacionamento com o seu discipulador e ele vai ter falhas. Isso é normal, não tem como não ter. Então, ele vai ter as falhas, só que por ver as falhas, nós podemos ser feridos e etc. e criticarmos. Ah, mas olha a casa dele como está, olha os filhos dele como está, olha... Na verdade, nós estamos num processo de deslealdade que nos faz pecarmos e entrarmos em maldição. Então, o quinto estágio, depois que você se torna uma pessoa crítica, você passa para o passo político. O que é um político? É a pessoa que quer aceitação. Então, o político dentro da deslealdade, o estágio político é quando você já critica, só que agora você quer que as pessoas concordem com a sua crítica. Quer que as pessoas concordem com o seu modo de pensar. Quer que as pessoas concordem com o que você está falando a respeito da liderança, da igreja, da empresa, seja o que for. Então, quando a pessoa se torna política, ela tenta envolver as outras em suas ideias e filosofias. Então, quando uma pessoa está se tornando desleal, ela procura envolver as outras pessoas nas suas ideias traiçoeiras. Ela quer reunir seguidores e fazê-los acreditarem que tem identificado um problema real e que deve ser tratado. Então, eu vou dar um exemplo aqui de uma fala de um político desleal. Tá? O que você achou do culto hoje? Achei que estava um pouco desanimado. Então, a pessoa ela busca uma crítica e ela tenta buscar amparo bíblico para falar disso. Então, ela vai buscar um amparo bíblico para criticar a igreja e criticar a liderança. Visto que somos a igreja fiel à Bíblia, você não acha que deveríamos ter alguns milagres? É um tipo de questionamento que pode ocorrer, vindo de uma pessoa que está trazendo um ponto de vista crítico e não um ponto de vista coerente bíblico. Então, aqui é um processo de deslealdade. Você acha que nosso pastor era tão ungido quanto era no passado? Nossa, ano passado o pastor era uma bênção. Esse ano, não sei o que está acontecendo com ele. Então, esse tipo de fala, quando bater nos seus ouvidos, precisa dar dor de barriga. Porque o estágio que a pessoa está vivendo do seu lado está muito perigoso. A semente de Satanás, ela não vem para destruir a igreja pelo lado de fora, e sim por dentro. O diabo, ele quer, por isso que as pessoas se ferem muitas vezes. Porque elas vão encontrar dificuldades dentro da igreja.
Então, nós precisamos de momentos como esse para falar de situações como esta, justamente para nós corrigirmos as sementes malignas que o diabo pode plantar. Porque, às vezes, a pessoa veio do mundo, ela veio morta, então ela está sendo limpa. Então, nós como liderança, nós como membros de célula, líderes, anfitriões, nós precisamos enxergar isso e não nos contaminarmos com o pensamento maligno. Amém? Então, assim, esse tipo de crítica soa muito mal. Você observou que muitas pessoas estão saindo da igreja? Essas perguntas são usadas como iscas para cristãos ingênuos. Elas arrastam os membros inocentes para o interior de análises e assuntos que estão acima deles. A próxima coisa que o político aborda são relatos de descontentamento dentro da igreja. Eles têm 3 frases favoritas. Várias pessoas estão dizendo isso ou aquilo. Todos estão dizendo isso e aquilo. Muitas pessoas estão dizendo isso e aquilo. Gente, é batata. Quando a pessoa fala assim, nossa, muita gente está falando. Peraí, irmão, quem é muita gente? Vamos tratar essa situação? Muita gente não. Quem é muita gente? É fulano? Tá bom, vamos entrar com a verdade aqui. Vamos entrar com cuidado e com discipulado. Quem é muita gente? Porque isso é um estágio político de deslealdade. E se nós agimos com passividade em relação a uma postura como essa, nós estamos sendo desleais à nossa liderança e nós entramos debaixo da maldição. Então nós precisamos corrigir. Amado, não é assim. Olha, a nossa igreja está funcionando assim, assim. Lembra daquele dia que você chegou aqui, olha, você não foi cuidado? Por que aquele irmão que te cuidou agora não é mais? Então, nós temos a oportunidade de mudar essa situação quando entra uma fala como essa. Mas nós precisamos estar atentos com esse tipo de frase e analisarmos nós mesmos. Será que eu já falei algo do tipo, Senhor, misericórdia? Porque às vezes na inocência nós somos influenciados a falar. Nós encosta em você um crente podre já, e aí ele começa a falar coisas críticas sobre a igreja, e essas críticas entram no seu coração e você, por pura inocência, porque o diabo ele não precisa que você tenha conhecimento, ele precisa simplesmente que você faça, vai te induzir ao erro. Amém? Então, o 6º estágio é o estágio do engano, que é exatamente o que eu acabei de falar. Muitos rebeldes enganam-se em pensar que eles são maiores. O próprio Satanás, ele pensa que ele é maior do que Deus, né? A Adriana deu um exemplo aqui, gente, não estou me colocando melhor que ninguém, maior do que ninguém, jamais, tá? Ela falou sobre nós mandarmos mensagem de honra, né, ao discipulado e falar assim, cara, eu fui ungido, amém, glória a Deus, mas se não fosse o meu discipulador para ouvir todos os meus pecados, para saber, porque se tem alguém, nem meu pai, eu acho que minha mãe, me conhece mais no meu lado errado do que o Fábio e a Adriana. Porque eles conhecem a minha carne, porque eu chego eu falo, não tem problema. Se for de casal ali, se o casal está sendo tratado, ou se for só eu no particular com o Fábio, eu falo quem eu sou. Olha, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou assado, eu estou pensando isso. Eu sei que é errado o meu pensamento, mas eu estou com esse coração. Eu preciso amar as vidas como você, eu preciso amar a Deus como você está amando, porque eu não estou vivendo de acordo com a verdade. Então, se eu identifico em mim isso, eu já vou rasgar, mas no momento que eu estou sendo elevado, também eu preciso mostrar que, olha, Senhor, eu valorizo aqueles que cuidaram de mim, eu não sou maior, eles pagaram um preço de oração pela minha vida, entende? Então, se nós nos enganarmos por uma promoção, vou dizer assim, se nós nos enganarmos por sermos líderes, se nós nos enganarmos porque nós discipulamos, porque cresceu a nossa igreja, porque cresceu o nosso povo, deixarmos o orgulho entrar no nosso coração, nós vamos começar a achar que somos melhores do que a nossa liderança. Maiores, porque a nossa ideia é melhor, que a nossa ideia flui diferente. E não é isso. Então, esse espírito maligno que vem da mentalidade de Satanás, tenta entrar na igreja, mas nós precisamos identificar que o engano de que eu sou um servo nesse altar,
Eu sou um servo nesse altar, eu tenho que servir. Então, aonde quer me colocar? É para fazer limpeza, eu vou fazer a limpeza. É para fazer louvor, eu vou fazer louvor. É para fazer célula, eu vou fazer célula. E isso é suficiente. Então, quando nós entendemos isso, nós não entramos nesse processo. E o 7º estágio é a rebelião escancarada. Já é quando começa a entrar em confronto, divide a igreja. Muitas igrejas são divididas porque um líder se acha superior, porque ele passou por todos esses processos e começa a bater de frente com a autoridade. E usando argumentos bíblicos. Então, pastor, eu não concordo com a igreja preta, porque eu não concordo. Simplesmente não vou com a ideia que o pastor criou. E aí eu começo a usar argumentos, coisas, e começo a bater de frente com a autoridade, me tornando um rebelde. E o 8º estágio é a pena de morte. 1 Samuel 15, 23. Deus ele não suporta rebelião. Então, se nós entrarmos por esse caminho, esse é um caminho de morte e morte espiritual. Você vai perder o seu ministério, você pode se machucar muito por causa de uma deslealdade. Esse é o exemplo de Satanás, ele já está condenado. Então, o que Satanás quer? Que nós também sejamos condenados. Mas nós não estamos nessa linha de condenação a partir do momento que nós entendemos e buscamos Jesus. Amém? Então, assim, não deixe entrar no seu coração esses processos de deslealdade. E lições de lealdade, só para a gente finalizar. Lições de lealdade, então, já que tudo isso é deslealdade, o que é a lealdade? Lealdade requer persuasão plena. Você tem que estar convencido em seu coração acerca de qualquer coisa na qual você esteja envolvido. Se você pretende ser leal ao seu líder, você deve estar seguro ao seu respeito. Eu sei quem é o meu líder, eu sei quem é o meu pastor, eu sei quem são as pessoas que estão aqui. Então eu tenho certeza daquilo que elas são para mim. E a transparência que eu tenho de chegar e falar, olha, eu não entendi, olha, pastor, me explica, eu quero entender como é o seu coração. Eu não tiro próprias conclusões, eu vou ao meu líder e esclareço tudo. Isso me faz ter lealdade com persuasão plena. Sua lealdade deve ser para a mais alta autoridade. Então, eu vou dar um exemplo aqui com os jovens. Se o pastor Samuel falar, não vai ter culto de jovens, não adianta eu falar, gente, vamos se reunir lá na minha casa e nós vamos fazer o culto lá, porque a gente precisa ter o culto. Não. Se eu fizer isso, você pode obedecer o pastor, porque ele é a mais alta autoridade da igreja. Então, não é porque nós somos líderes que nós somos a maior autoridade. Então, assim, existem níveis de autoridade. Então, nós precisamos ouvir a maior autoridade que está presente ali, que é do meio. Então, se é da célula, o membro da célula está falando que não vai fazer uma coisa que a autoridade da célula, que é o líder, está falando, quem que você obedece? O líder. O líder está falando algo diferente do que o pastor está falando, quem que você obedece? O pastor. O pastor auxiliar, o pastor presbítero, que seja, está falando algo diferente do pastor, quem eu obedeço? O pastor titular. Então, assim, nós precisamos entender esse nível de hierarquia para nós sermos leal à pessoa correta. Porque, senão, o líder ele tem ali a certeza de que aquelas pessoas apoiam ele, e aí ele entra no estágio político e divide a igreja. Amém? Então, terceira lição de lealdade é uma pessoa leal não segura informação. Gente, isso aqui é importantíssimo. Como assim? Então, se eu sou leal, eu sou fofoqueiro. Não é isso. É diferente. Não segurar informação significa que tem algo maldoso rondando a igreja. Tem uma pessoa falando algo que é calúnia, difamação. Tem uma pessoa que está falando que o pastor fez algo muito errado. Existe eu preciso chegar na minha liderança e falar, estão falando isso, e nomes, né? Porque senão você está sendo aquela pessoa, todo mundo está falando aí, pastor, que você está fazendo isso, isso e isso. Então, você está no bolo. Agora, quando nós somos leais, nós escolhemos alguém para ser leal. Não dá para ser leal a todo mundo. Então, quando nós entramos na lealdade, eu sou leal ao meu pastor, o que quer que aconteça, aconteceu isso, isso, isso e isso,
eu tomei essa atitude, e o Senhor vai julgar. Se eu fiz errado, deu um pipoco, você não estava aqui, aconteceu XYZ coisa na igreja, aconteceu isso. Eu não vou segurar a informação porque nós queimamos uma lâmpada aqui e o pastor não pode saber que nós queimamos uma lâmpada. Eu vou chegar e falar, queimou uma lâmpada. Você entende? É no pequeno e é no grande. Então, se é uma situação grande, você também vai falar. Mas se é uma situação de ocultar a verdade, você também não pode ser assim. Então, só para a gente passar aqui, uma pessoa leal é franca com o seu pastor sênior sobre qualquer coisa que esteja ocorrendo na célula ou igreja. Uma igreja boa e leal funciona por intermédio de pessoas fiéis que informam aos seus líderes e ao pastor a respeito de qualquer coisa que esteja fora de ordem. Entende? Não é, estou falando da vida dos outros aleatoriamente. Está fora de ordem? Espera aí, pastor, está acontecendo uma coisa aqui que está fora de ordem. Meu líder, meu supervisor, está acontecendo uma coisa que está fora da ordem. Nós precisamos, o senhor é a autoridade, então o senhor vai precisar resolver essa situação. Eu não vou entrar na vida do fulano e tal, mas o senhor é a autoridade de todos nós, então está acontecendo isso. Então é importantíssimo esses pontos, tá? Esses relatos levam à edificação da igreja. Há uma diferença entre relatos piedosos às autoridades apropriadas e fofocas caluniadoras. Quando você sabe de algo mal, você deve contar. Amém? Lição 4. A lealdade é baseada em princípios e não em emoções. Ou seja, eu não estou leal ao pastor, à liderança, eu não sou leal às pessoas que estão comigo, porque é todo mundo legal. Pô, eles têm princípio de Deus, eles têm princípio na palavra de Deus, eles vivem com base na palavra de Deus, então por isso eu sou leal a eles. Eu tenho lealdade por razões e não por emoções. Cheguei na igreja, a igreja é linda, maravilhosa, por isso eu sou leal à liderança? Não, eu sou leal à liderança porque a igreja tem princípios na palavra de Deus e é com base nisso que eu estou firmado. Se a igreja sair da visão da palavra de Deus, que é algo muito difícil, aí é uma outra conversa. Mas cuidado para você não desfocar isso para falar que a igreja está fora da visão. Entendeu? Então vamos lá. A lealdade lhe custará relacionamentos e amizades, que é o que eu falei aqui, que a lealdade ela é revelada por meio de amigos que você cultiva. Então se tem um grupo que fala mal das pessoas e você está naquele grupo, você está sendo desleal só por estar junto. Isso é verdade, não tem muito o que fazer. Por quê, tá? Eu vou usar o termo, né? Farinha do mesmo saco, vamos dizer assim. Se você está no meio, você não corrige, você é passivo. E o passivo é desleal. Então, alguém tem que se posicionar. Ou você fala, gente, esse assunto aqui nos leva à maldição. Eu estou me retirando, a não ser que vocês parem de falar isso. E, inclusive, se arrependam e peçam perdão, porque o que vocês estão falando está fora da visão, fora da palavra de Deus, eu estou indo fora. Se você quer minha amizade, você respeita a minha autoridade. Então, nós escolhemos ser leais a alguém. E nessa escolha, influencia e muda totalmente as nossas amizades. Algumas amizades serão desfeitas se você for leal a Cristo, à igreja e ao seu pastor. Lição 6. A lealdade pode custar coisas materiais. Muitas vezes você vai deixar de viver num lugar, vai deixar de procurar, às vezes, uma igreja em Caucaia para estar no meio da QFG, e isso te custa muito material. Um exemplo aqui para vocês entenderem. Mas eu sou leal a essa igreja, então eu quero estar aqui. Então vai me custar ir. Vai me custar fazer uma célula longe, porque eu sou leal à minha liderança. Minha liderança falou que era eu o enviado, eu vou. Então, assim, a obediência e a lealdade, elas caminham junto. Lição 7, a lealdade requer uma análise. Então, eu vivi do passado com essa igreja, eu estou no presente com essa igreja, e eu sei qual que é o futuro e a base que essa igreja trabalha. Então, eu sou leal por causa do que eu cheguei, de como eu cheguei, de como eu estou atualmente e daquilo que eu estou projetando com o Senhor. A análise da pregação está ligada à palavra de Deus. Então, a igreja prega a palavra, ministra, está cuidando de você, está seguindo você, é motivo de lealdade. Amém? Então, assim, existem exemplos bíblicos que em outros momentos nós vamos abordar
em assuntos de liderança. Mas a liderança, se ela não tiver essa base aqui, base de discipulado, célula, ela está defasada. Então, analise a si mesmo em relação a isso. E não deixe entrar no seu coração. Não deixe entrar no seu coração qualquer tipo de deslealdade, porque isso é mal aos olhos de Deus. Ah, mas meu pastor está muito errado. Ok, dobre o seu joelho e ore por ele. Nada que você vai falar vai edificar. Então, se você acha que na sua visão não é aquilo, ora. O Espírito Santo ou vai mudar o coração, porque a obra maior, ela é do Senhor. Então, se você quer que o Senhor faça algo diferente, começa a orar. Senhor, muda o coração, muda a mente, muda a alma. Não sei, Senhor, a minha liderança não está entendendo aqui. Então, eu não vou falar mal que eu não gostei, que minha liderança não foi com a minha ideia. Eu vou me prostrar em oração e falar, Senhor, então, se não é da tua vontade, me ensina, me mostra, me ensina, porque eu preciso pensar como a minha liderança está pensando. Porque se a visão vem do Senhor para a primeira autoridade, então, é o que ele falar que eu vou seguir. Então, gente, é exatamente isso. Então, eu quero te convidar a se colocar de pé. Nós vamos orar aqui. Se você, por acaso, tem sido ou foi, eu creio que não, mas muitas vezes, às vezes, algumas etapas aqui pode passar no nosso coração, pode passar na nossa mente. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos clamar ao Senhor, Senhor, me perdoa, porque eu pensei de uma maneira desleal, eu já ouvi coisas que não foram leais à minha liderança, eu já agi de maneira errada com os meus pastores, com os meus líderes. Então comece a clamar ao Senhor, fale com a sua boca, com a sua voz,